vamos continuar nossa exortação de 1 Pedro 2. Então, 1 Pedro 2, 11 e 12. Esse é o trecho que a gente está estudando, que fala sobre o apelo à vida santa. Um apelo que o apóstolo Paulo faz para que os crentes tenham uma vida santa, um viver santo. E essa parte, ela abre, por assim dizer, a maior seção da carta. A parte mais extensa da carta, onde ele vai falar de modo muito prático como o crente deve viver em várias esferas. É uma vida santa que se expressa de várias formas. E os versículos 11 e 12 servem dessa transição, servem como essa introdução aí. Então nós dividimos o texto em duas partes, são as duas partes do apelo. A primeira parte do versículo 11 e é a exortação para uma vida santa. Essa é a primeira parte. E no versículo 12, é a segunda parte do apelo, é o resultado de uma vida santa. Então vamos reler aí o versículo 11, porque a gente já concluiu o versículo 11, a gente já cobriu tudo do versículo 11, e hoje a gente vai trabalhar no versículo 12. Mas vamos reler para a gente entender o raciocínio de Pedro e continuar de onde a gente parou. Então a primeira parte é a exortação para uma vida santa, versículo 11, diz assim: amados, exorto-vos. Ele já teve que esse exorto-vos aqui não é necessariamente uma bronca, né? Ele faz um pedido, uma súplica para os irmãos. Então, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, aqui peregrinos e forasteiros, principalmente no sentido espiritual, crentes que têm a sua pátria celeste e vivem nesse mundo como viajantes, pessoas que estão aqui de passagem, que não têm os privilégios que o mundo tem, que não falam a mesma língua do mundo. É outra pegada, é outra linguagem, outro jeito de pensar, outra roupa, tudo diferente. Esse é o peregrino e o forasteiro. E é por isso, inclusive, que o crente é zombado nesse mundo, porque ele é diferente, porque ele não é daqui. Então essa linguagem de Pedro, peregrino e forasteiro, transmite essa ideia, esse não pertencimento ao mundo e, portanto, zombaria, escárnio, esse tipo de coisa. Então, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Aqui é você ficar longe, você negar os seus próprios desejos, sua própria inclinação pecaminosa, sua própria inclinação ao mal. Essa é a luta de todo crente, lutar contra o desejo que habita em nós, o desejo mal que mora na nossa cara. Desejo por tudo que é errado. Não só por questões sexuais, como talvez intuitivamente a gente interprete uma expressão como essa, mas Pedro não está falando só de questão sexual. Pedro está falando aqui de qualquer tipo de expressão pecaminosa, qualquer tipo de paixão da nossa carne, do nosso desejo carnal. Pode ser mentira, pode ser roubo, pode ser inveja, pode ser não considerar os outros, egoísmo, qualquer coisa, inclusive questões sexuais. Então, dentro de nós tem uma luta acontecendo. E é o que ele falou na sequência. Vocês têm que se abster dessas paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É um conflito militar que acontece dentro de nós. É a nossa carne brigando e a gente sufocando, impedindo aquilo de vir para frente, de ir adiante, com a força que o Espírito Santo nos dá. Esse é o viver do crente. É um viver de conflito. Quanto tempo dura esse conflito na vida do crente? A vida toda. Até o crente adentrar o céu. Ou Jesus vier nos buscar, enfim. Até a gente morrer, ou até Jesus vier nos buscar para a gente entrar no céu sem a morte. Até lá, é pancadaria. É a faixa de Gaza que todo crente tem dentro de si. É tiro, é bomba atômica, bomba de hidrogênio, é morteiro, é fuzil, metralhadora. O que você imaginar é o que tem dentro de você aí. Então, a Bíblia é muito realista quanto a isso. Por isso que Pedro faz essa súplica. E olha, eu oriento vocês, eu suplico a vocês que vocês tenham uma vida santa. Ou seja, que vocês lutem contra os desejos de vocês. Não é fácil, é uma guerra. Mas vocês precisam fazer isso. Então essa é a primeira parte, a exortação para uma vida santa. Aí vem a segunda parte agora, que está no versículo 12. Que é o resultado de uma vida santa. Então é a exortação para uma vida santa, súplica para uma vida santa e o resultado de uma vida santa, o que uma vida santa produz. E agora é interessante que Pedro vai olhar para o resultado disso nos outros.
A nível pessoal, uma vida santa nos aproxima de Deus, uma vida santa nos dá mais força, vigor para enfrentar as dificuldades, os desafios da vida, tudo mais. Isso é a nível pessoal, isso é o resultado a nível pessoal. Mas uma vida santa, pensando nos que estão ao redor de nós, o que uma vida santa produz? É isso que Pedro vai falar agora. Porque para Pedro, ao longo de toda a carta, está muito claro para ele, tem que ficar muito claro para os leitores que os crentes não vivem isolados. Nós vivemos no meio de uma sociedade. Uma sociedade que nos odeia, mas nós estamos lá. E a nossa vida santa tem um resultado nessa sociedade. Então é o que ele vai começar a introduzir aqui agora no versículo 12. Então olha lá o que ele diz. Então, absterdes das paixões carnais, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, aqui a gente sabe que procedimento... O que é procedimento aqui? Essa palavra já apareceu antes. Procedimento é o modo de vida. É tudo que o crente faz. É como ele vive. Então, o crente tem que ter a preocupação, o alvo de, no seu modo de vida, tudo que ele fizer tem que ser bom. Bom em que sentido? Tem que ser moralmente correto, algo aprovado, tem que ser algo exemplar. Essa tem que ser a conduta do crente, esse tem que ser o procedimento do crente. Eva, olha aí para mim, por favor, o capítulo 1, versículo 15. Só para a gente ver essa palavrinha aí que está aparecendo. Desliga ali, melhor para ficar piscando. Vamos ficar com esse texto. Olha ali. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que é todo o procedimento? É tudo o que você faz, tudo. O que você fala, o que você ouve, o que você assiste, para onde você vai, seus círculos de amizade. Tudo tem que ser marcado por santidade. Tudo que você pensa, absolutamente tudo. Tá? Olha o versículo 18 também do capítulo 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, ou seja, de um modo de vida que era vazio, fútil, inútil, sem valor. Então, todos nós, todo ser humano vive de um modo. Esse é o procedimento que Pedro está falando aqui. Só que os crentes têm um procedimento distinto do mundo. O mundo vive de determinada forma, seguindo determinado procedimento. O crente é diferente. Então aqui para Pedro, o procedimento é isso. É o modo como nós vivemos. Agora volta lá então, Eva, obrigado. Mantendo exemplar, ou seja, uma conduta reta, o vosso procedimento no meio dos gentios. Quem que é o gentio na Bíblia? Quem não é judeu. Aquele que não é judeu. Então significa que a gente pode se comportar de um jeito mau no meio dos judeus, mas no meio dos gentios não. Aí tem que ser certinho, é isso? Que ele fala, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Beleza, eu estou numa sinagoga, agora vamos ver, é assim? Não. Então, o que é gentil aqui? Gentil aqui é um não judeu? O termo, a rigor, significa isso. Mas aqui, é isso que Pedro está querendo dizer com gentil? Eu acho que é todos os que não são cristãos. Os que não, exatamente, são os que não são crentes. Agora, por que ele falou de gentil? Ele não poderia ter falado? Mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos não crentes. Ele já falou de descrentes lá em cima. Mas por que ele falou gentil? Por que ele usou esse termo aí? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, nos versículos anteriores. Ele tinha leitores judeus, mas ele também tinha leitores gentios. Era uma audiência mista. Então aqui ele não pode estar usando a terminologia desse jeito técnico. Ele está usando uma terminologia de um modo mais geral. Mas por que ele está falando de gentil? Por que ele escolheu esse termo? Vamos entrar um pouco na psicologia autoral. Por que Pedro escolheu falar de gentil para falar que é um não crente? Por quê? Por que ele escolheu essa palavra? Olha os versículos anteriores aí. Nos versículos 9 e 10, ele falou o que da gente? Abre aí, por favor, Eva, o 9 e o 10.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A gente já estudou que esses termos todos aqui, no Antigo Testamento, eram aplicados a quem? Aos judeus, a Israel. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, nesse sentido missionário, de anunciar as grandezas de Deus. Era o agente principal de Deus ali na história. Mas agora Pedro aplicou isso aqui a quem? A igreja. A igreja, aos crentes. Então, quando ele fala no versículo 12 sobre gentios, o que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, vocês têm que manter o procedimento de vocês exemplar no meio dos não crentes, porque eles não fazem parte do povo de Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. E quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel. Quem é o povo de Deus agora, nesses termos que Pedro está falando? A igreja. E quem não era povo de Deus lá atrás? Os gentios. Então ele continua usando a linguagem, essa linguagem comum do Antigo Testamento. E ele está falando que o gentio é o incrédulo. Por quê? Porque ele não faz parte do povo de Deus. O gentio não faz parte do povo de Deus. Se nós agora já não fôssemos mais gentios, mas por Exato. Nesse sentido aqui, nós não somos mais gentios. No sentido técnico, nós somos gentios. No português, no brasileiro, nós somos gentios. Agora, nesse sentido geral, não, nós não somos. Por quê? Agora nós somos povo de Deus. Agora, quem é gentil é incrédulo. Por quê? Ele não faz parte do povo de Deus. No Antigo Testamento, isso era um termo usado para falar dos que não eram judeus. Que não estavam em aliança com Deus. Porque não eram judeus. Mas agora Pedro usa esse termo de um outro jeito. De um jeito mais geral. Entenderam isso? Sim. Então, ele fala que, olha, no meio dos incrédulos, vocês têm que ter um procedimento exemplar. Por quê? Porque vocês são povo de Deus. Vocês agora são povo de Deus. Eles não são povo de Deus. Vocês são povo de Deus. Que ele já falou nos versículos 9 e 10. Aí ele continua. Para quê? Esse para quê mostra o quê pra gente? Para quê? Uma finalidade, um propósito. Por que eu tenho que manter exemplar o meu procedimento no gentios? Ou para quê? Qual que é o objetivo, a finalidade disso? Ele vai falar. Para que, naquilo que falam contra vós outros, pausa aí. Pedro vai destacar agora a importância do testemunho cristão. E é interessante porque a conduta santa do crente tem um claro objetivo missionário. Os irmãos vão ver conforme a gente for caminhando, sempre estou acostumado com o Bruno, ainda tem que caçar nesse aí. Os irmãos vão ver conforme a gente caminha no versículo que tem um objetivo missionário aí, certo? Agora olha só, ele diz para nós aqui os incrédulos falam contra vós outros, e na sequência ele até fala, como de malfeitores. O que será que os incrédulos falavam dos crentes? O que os incrédulos da época falavam contra os crentes? A gente tem uma pista disso mais para frente na carta. Olha lá o capítulo 4, versículos 3 e 4. Capítulo 4, versículos 3 e 4. A maledicência por parte dos incrédulos sempre existiu, não é só de hoje não. O incrédulo maldiz o crente hoje. Ele fala contra nós. Ele nos acusa, os incrédulos nos acusam, nos ofendem, eles fazem isso. Não, é só hoje? Não, isso existe. Olha lá o capítulo 4, os versículos 3 e 4. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos... Quem que é gentil? Aqui. Quem é gentil aqui? Não crente. Então, basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos não crentes, dos incrédulos, certo? Quando vocês eram incrédulos também. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aí olha só, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Eles começam a fazer zombaria, maledicência, piada, escárnio do comportamento íntegro dos crentes. Eles falam, peraí, mas
Você não vai pra balada? Não, não vou pra balada. Ih, olha lá, não vai pra balada. Você é fiel a uma mulher só? Você nunca se deitou com várias mulheres? Você nunca se deitou com vários homens? E ele começa o texto a falar, a estranhar. E qual que é a reação, a sequência desse estranhamento? Eu estranho e depois eu difamo. Eu faço piada disso. Bom, de fato, os cristãos não valorizam aquilo que os incrédulos priorizam. A gente não vive como eles. Por isso a gente alvo de zombaria. Então, é muito comum na escola, na faculdade, o crente sofrer escárnio. O virgem, olha lá o virgem. Ele quer se guardar casto para a esposa dele. Ele não vê coisa errada, ele não faz esse tipo de coisa. E começa a ter zombaria desse tipo de coisa. Os incrédulos zombam da nossa honestidade. Você ser honesto é motivo de piada. Olha lá o cara, ele não só nega nada, ele tá tudo certinho. Ele é amigo da Receita Federal, ele não faz nada. Então, quando a pessoa diz que é honesto, está bem, continua a ser Ernesto. Ernesto, assim. Aqui a gente fala que, qual que é a expressão que a gente usa? Que a pessoa é muito Caxias. Ele é muito Caxias. Ele paga a Zona Azul. Quem que paga a Zona Azul? Ninguém paga a Zona Azul aqui não. Aqui todo mundo para. O crente é zombado pela sua honestidade. O linguajar. O crente é zombado pelo linguajar? A gente fala palavrão? A gente fala palavra feia, palavra suja? A gente faz piada no duplo sentido? Não. Aí os incrédulos zombam da gente. Eu lembro quando eu era estudante no ensino médio, né? Que a galera boca suja e tudo mais. Quando eu chegava na roda, o pessoal falava, e aí, o pastor chegou. Dá uma corta aí e tudo mais. As pessoas não ficam à vontade de falar esse tipo de coisa pra gente. Na nossa frente. E ao invés de se constrangerem e se colocarem numa posição de tipo, olha, realmente eu tô vacilando, não tenho que falar desse jeito. Não, eles zombam da gente. A gente é o errado da história, por não falar palavrão, por não ser boca suja. A nossa agenda é algo de zombaria? O que a gente faz aos finais de semana é algo de zombaria? Vamos lá no rolê, vamos lá no happy hour e tal. Não, desculpa, eu tenho que ir pra igreja. Vai pra igreja mesmo, sexta-feira à noite, pessoal indo lá, no barzinho. Você vai pra igreja. Sabadão, você vai pra balada, você vai pra igreja. Domingo, não. Domingo ninguém ressaca. Não, que isso? A gente é zombado pelo nosso modo de vida. Eles nos atacam por causa disso. Isso é exclusivo de hoje? Que não. Desde aquela época. Vamos lá no templo comer um churrasquinho pagão? Não, desculpa, eu não vou lá. Aí, ó, o cara é vegano, não vai lá. Cara. Zombaria, pessoas zombando, escarnecendo da gente. Então, essas e muitas outras coisas eram que os incrédulos falavam contra os crentes, né? Só que, volta lá por favor, já voltei, obrigado. Só que essa zombaria, essas palavras que eram dirigidas contra os crentes não era só escárnio, não era só zombaria, tinha algo a mais. Pedro fala que eles falam contra vós outros, e aí ele qualifica isso como de malfeitores. O que o texto está querendo dizer aqui para nós é que os incrédulos falam que nós somos os errados da sociedade. Nós somos os malfeitores, aqueles que fazem o que é errado, aqueles que fazem o que é mal. Nós somos os subversivos da história. Nós bagunçamos a sociedade. Quer ver como essa acusação era desse jeito mesmo? Se os irmãos olharem aí, Atos 16, 19 e 22, os irmãos vão ver que os cristãos, desde a igreja primitiva, eles eram acusados de serem subversivos, ou seja, a gente é que tumultua a sociedade. Nós somos os culpados de tudo que acontece de errado. Tá? Em toda empresa, quem é o culpado por qualquer coisa que acontece de errado? O estagiário. Tá? Caiu a internet, o estagiário tropeçou no fio. O prédio caiu, o estagiário fez alguma coisa. Né? Na sociedade, quem é o estagiário da sociedade? O crente. Qualquer coisa que dá de errado na sociedade, quem é o culpado? O crente. Por quê? Porque ele é visto como alguém subversivo. Como alguém que é contra a sociedade, que ataca a sociedade, que faz mal à sociedade. Por isso que nós somos os malfeitores aos olhos do mundo. Então olha aí Atos 16, 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus,
perturbam a nossa cidade. Desfez lá a fonte de lucro lá deles, né? E por causa da verdade, mas eles foram acusados de serem perturbadores. Poxa, eles estavam trazendo liberdade. Eles estavam trazendo a verdade. Mas aqui eles são chamados de perturbadores. Olha aí o 21 e 22. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los por bares. Por quê? Vocês são maus. Vocês merecem a punição pelo que... Onde já se viu? Onde já se viu fazer isso? Vocês indo contra os nossos hábitos, contra os nossos costumes, contra a nossa cultura. O que é isso? Que absurdo. Vocês estão errados. Mais para frente, olha aí o capítulo 17, versículo 6. 17, 6. De novo essa acusação aí, Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Olha só. Aí você fala, não, mas isso daí era só lá na época de Atos e tudo mais, né? Volte alguns séculos no tempo e vá para 1 Reis 18, 17. Olha só do que Elias foi acusado por Acabe. Acabe é aquele rei bonzinho, né? Aquele rei que todo mundo gosta, né? Não, né? Crápula o Acabe, né? Olha só aí o que ele diz. O Elias vai falar com o Acabe, né? No encontro de Acabe. E o Acabe diz assim, ó. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. Quem é que estava fazendo mal para Israel? Acabe. Era ele. O Acabe, a Jezabel, a corte podre dele. O juízo de Deus estava vindo sobre o povo por causa das maldades, da idolatria desse homem, dessa família, dessa dinastia. Mas ele, vendo Elias, ele fala: você é o perturbador de Israel. Só que Elias é poucas ideias, né? Elias já volta: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e Acabe de teu pai, já Deus a outra, ela botou o Acabe no lugar, Acabe ficou também desorientado, né? Elias era nordestino, Elias puxava o facão lá no chão e ia embora. Mas essa era a acusação do Acabe. Ou seja, o povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja hoje, o povo de Deus é sempre acusado de ser malfeitor. Nós somos os culpados pelos males da sociedade. Nós somos os agentes que apodrecem a sociedade. Nós somos os culpados por tudo que há de errado. Nós somos os vilões da história. Tanto que hoje, atualmente, né, quem é o pior ser da terra que existe? Segundo os esquerdistas, segundo os progressistas, quem é o pior ser da terra? O cristão, porque ele é heterossexual. Alguns brancos, né? Mas nem outros. Branco, mas nessa briga racial que criaram, né? O heterossexual, branco, conservador, de direita, monogâmico, pai de família, trabalhador, esse cara é o câncer da sociedade. Esse cara só perpetua o mal na sociedade. Você é o vilão, o Dino é o vilão da sociedade. O Dino é o vilão da sociedade, quem mais? O João é o vilão da sociedade. O Fabiano não, o Fabiano é o vilão da sociedade. Beto é o vilão da sociedade. Onde já se viu trabalhar certinho? Não, é errado. Você tá sendo oprimido, você tem que se libertar e tudo mais. Você é um vilão, você está compactuando com o sistema. Fala lá, Beto. Pastor, uma vez eu fui conversar com duas jovens. Quando eu falei para elas já vão sair daqui o bolsonarista. É minhas associações, né? Sai daqui, você não, sai daqui, aí você, como você é bolsonarista? Não, porque agora vocês todos são bolsonaristas. Tudo cristão agora é bolsonarista. É isso aí. É um rótulo que colocaram na vida. Botar um chave, dizer. E realmente, irmãos, vocês sabem, vocês experimentam isso. A sociedade nos vê como vilões. Eu fui recentemente, falei para vocês, né? Fui nas férias agora, esses dias que eu tirei de férias, eu fui para Inhotim. Já ouviram falar de Inhotim? Já foi para Inhotim? Inhotim é um museu aberto lá, o maior museu aberto do mundo, da América, sei lá, de arte contemporânea. Sabe o que é arte contemporânea? É aquelas coisas meio estranhas. Tá? Aquelas
coisa meio alternativa e tal, né? Mas tem umas coisinhas lá, você espreme 2 litros, você tira 2 gotas que prestam de uma coisa ou outra. Mas enfim, eu fui lá, né? Nesse museu de arte contemporânea lá. E tinha lá uma exposição de arte lá, que tinha um monte de bonequinho. Eram bonequinhos monstros. Era uma crítica a vários personagens da sociedade contemporânea. Então eram personagens retratados como monstros e você lia a legenda do que era. Então tinha lá, por exemplo, o antivacina, aí tinha lá um monstrinho lá, né? Falando que o antivacina é um monstro da sociedade, essa coisa toda. Aí tinha lá o minerador, tinha lá o político corrupto, tinha essas coisas lá. Mas, para minha surpresa, quando eu estou andando lá, eu encontrei um monstrinho. E eu era o monstrinho. Né? Porque o rótulo do monstrinho era criacionista. Quem é criacionista? É quem acredita na criação, que o mundo foi criado. E um dos monstrinhos era o criacionista, ou seja, para aquela artista, ou para aquele artista, ou mesmo será homem ou mulher, quem acredita que o mundo foi criado por Deus é um monstrinho, é um vilão da sociedade. Né? Tem que ser tratado como alguém que tem que ser preso, punido, seja lá o que for. Aspecto específico de teologia. Pois é, quando chegou, eu falei assim, é tanta coisa criacionista, ainda fiquei olhando, assim, será que eu estou vendo certo, né? Mas estava lá, o criacionista. Poxa vida, rapaz, que coisa. Mas esse é o mundo nos criticando, nos colocando como vilão. Josué. Pastor, mas também a gente tem um problema sério. Que não é só por sermos cristãos, mas porque existem cristãos que não são de fato. E daí, infelizmente, a gente também é rotulado por conta deles. Né? Exato. Eu acho que talvez o maior fator de perseguição hoje é esse. Eu tô tendo que trabalhar lá num setor esses dias, que a gente tá programando um sistema para trabalhar em casa. Eu encontrei uma colega que eu não conhecia pessoalmente, que ela é crente. Só que é crente daquele tipo de evangélico que tem Deus como jeito. Jesus, não sei o que, sabe? Então... E aí compromete o nosso testemunho, porque as pessoas pensam que o cristianismo é aquilo, e não é. É importante você falar isso, Josué, porque esse texto aqui, de 1 Pedro 2,12, né, coloca uma responsabilidade muito grande no nosso testemunho. Quando você fala que você é cristão, você está colocando todo o povo de Deus numa vitrine. E a sua propaganda fala sobre o povo de Deus. A sua vida é um testemunho sobre como o povo de Deus vive. E o que essas pessoas que se dizem crentes, mas não são, fazem, o que essas pessoas fazem, é deteriorar o nosso testemunho. Porque muitas vezes, para falar que você é crente, você tem que falar 1 milhão de coisas que você não é. Eu sou crente, mas eu não sou ladrão, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou bagunceiro. Né? Tem que desfazer toda uma confusão que fizeram por conta de mau testemunho. Pessoas nem eram crentes, na verdade. Ou crentes meia boca, crente fajuto. É difícil, mas é uma responsabilidade nossa. Ela tem até o apóstolo. Daí chegou uma hora, ela foi me perguntar algumas coisas a respeito do que Deus faz hoje, para terminar o assunto, como eu sabia que ela não saberia, eu falei, eu não sou um juiz. Aí acabou o assunto. Tá. Eu saberia que era isso. Tá, ao você falar isso, com certeza ela não pode nem entender exatamente o que você falou. Mas ela entendeu que você não é da praia dela, então melhor cortar o assunto aí. Agora, veja só, essas acusações, né, nos dias ali, circundando ali os dias de Pedro, né, eram acusações que eram muito feias. Não era só roubaria, esse tipo de coisa, né? Você tinha, por exemplo, a acusação de incesto. Os crentes eram acusados de incesto. Por quê? Porque eles se chamavam de irmão e irmã. E isso era, na boca dos incrédulos, isso era usado como uma acusação de incesto. Eles falavam, olha, onde já se viu? Um chamou outro de irmão e irmã e são marido e mulher? Que história é essa? Tudo da mesma família? Também eram acusados de canibalismo. Por que os crentes eram acusados falsamente de canibalismo? Comeu a carne e o sangue de Jesus. Comeu a carne e o sangue de Jesus. Como assim? É canibalismo puro. Eles eram acusados também de ateísmo. Ateísmo porque eles não adoravam os deuses pagãos. Então eles eram acusados de ateísmo. E embutido nessa questão do ateísmo, não é só uma questão religiosa. Era uma questão social também. Porque se você tinha esse rótulo ateu,
significava que você também era um pouco subversivo. Você não seguia a ordem da sociedade. Você não adorava o imperador, você não via o imperador como uma divindade e tudo mais, ou o imperador como enviado, enfim. Você tinha restrições, você não seguia a religião do império. Isso era muito sério, isso era muito complicado. Então os cristãos eles eram acusados disso tudo. Por isso que Pedro, na sequência, ele vai falar como o crente tem que viver em todas as esferas da vida. Ele vai falar, inclusive, como o crente tem que viver na sua relação com o Estado, na sua relação com as autoridades. Por quê? Porque os crentes estavam sendo falsamente acusados de coisas que envolviam, inclusive, as autoridades. Então, por isso que Pedro vai introduzindo essas coisas para a gente. Hoje, vocês estão sendo acusados, mas essa acusação é falsa. Que tipo de acusação? Todas essas. Agora, é importante, né? Nós, como crentes, como indivíduos, nós podemos impedir que os outros falem algo sobre nós? Eu posso controlar a língua do outro? Tem alguns imperadores do Brasil que tentam, né, controlar o discurso alheio, né? Mas isso, dá para fazer isso? Não dá. Eu não posso impedir que o Alão fale algo de mim, eu não posso impedir que o João fale algo de mim, que as pessoas lá fora falem algo de mim. Mas eu preciso fazer com que cada uma dessas acusações sejam falsas. Se ele me acusar de uma coisa, eu tenho que poder falar que isso é mentira. Ah, você quer subverter a sociedade? Mentira. Eu defendo a ordem social. Eu respeito as autoridades. Ah, você é incestuoso? Mentira. Não é isso que acontece. Ah, você tá... Mentira. Ah, você não respeita? Mentira. Ah, você é homofóbico? Mentira. Ah, você quer matar quem é de esquerda? Mentira. Nós não podemos em nada dar munição para que essas acusações sejam verdadeiras. Tudo tem que ser falso. O que eles falam de nós tem que ser falso. Não pode corresponder à realidade. E a conduta irrepreensível dos crentes, isso que ele fala aqui, esse modo exemplar de vida, isso por si só faria esse contraste. Vocês me acusam disso, mas olha a minha vida como é. Então olha só o que diz aí, o versículo 15 do capítulo 2. Ele vai falar um pouquinho mais para frente, olha só. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eles estão falando coisas que eles não sabem. Mas quando eles olham a minha vida, falam, peraí, eu estou acusando ele de uma coisa e na prática tem uma coisa diferente ali. Essa incoerência tem que ficar clara. O problema é quando o crente é acusado e casa com a vida dele. Aquele crente é pilantra, aí vai ver que está devendo Serasa, vive dando os gatos aí nos irmãos, deve para todo mundo no bairro, né? Não consegue crédito em lugar nenhum, que está com nome sujo, tudo pendurado. Aí queima o filme, aí não dá. Então nós, como crentes, nós temos que ter esse cuidado. A gente não pode impedir que os outros falem mal. Mas... Por exemplo, na minha vida já aconteceu na minha profissão, eu sofri consequências, depois sofro consequências mentiras. Eu costumo dizer, eu não tenho que desmentir muito. Quem faz a justiça sou eu. Mas pode acontecer também, nós sermos caluniados. Sim. E sofremos as consequências de uma calúnia de algo que nós já fizemos. Sim, exatamente. Assim, Pedro vai falar mais pra frente, ele vai falar assim, ninguém de vós sofra por ser ladrão. Porque é o que Pedro está querendo dizer, se você sofrer por ser ladrão, você não está sofrendo por ser crente. Aí você está sofrendo porque você merece. Ele fala, ninguém sofra por ser ladrão e não se meta também na vida dos outros, como alguém que se mete em negócio alheio. Então, ou seja, às vezes o crente fala, eu estou sendo perseguido. Não, meu amigo, você está errado, você está sendo mala sem alça, você está dando mancada. Isso aí não é sofrer por ser crente. Você está sofrendo porque você fez algo errado mesmo. Agora, tem sofrimento que é por mentira, simplesmente pelo fato de a gente ser crente. E nesse caso, a nossa vida tem que mostrar que aquilo é mentira. Não, eu não faço esse tipo de coisa, eu sou crente. Eu lembro muitos anos atrás, né, eu estava na escola ainda, e eu me lembro que uma professora, ela ensinou de algum modo que eu queria colar na prova. E aí eu comentei isso com uma outra professora, e a outra professora falou assim, você não cola. Bom, legal. Então, ou seja, ela sabe que essa acusação é mentira.
Eu não quis colar, eu não tive essa intenção. Assim tem que ser o crente. Tem que ter esse contraste aí. Quem tinha levantado a mão? Josué. Pastor, não sei se o senhor sabe, ou se já passou por alguma situação dessa, mas um pastor, quando vai fazer algum tipo de empréstimo em banco, na avaliação de créditos, como ele é sacerdote, existe uma dificuldade. Então por isso que eu não consegui empréstimo. Não sei se eu acredito que é por conta do mau testemunho. Provavelmente. Mas de uma certa forma também, em relação aos verdadeiros crentes, é uma perseguição, né? Infelizmente tem muita gente manchando a nossa reputação. Né? Então, e nesse caso, essas pessoas sofrem, e tem que sofrer mesmo. Falando que é errado, mas eles pingam na gente. Agora olha como continua aí, que curioso. Ele fala, né? Mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam de vós outros como malfeitores, observando-vos. O que essa palavrinha transmite para vocês? Observando-vos. É o exemplo que nós damos, né? Este é o exemplo, mas o que isso diz dos incrédulos? Qual é a postura deles em relação a gente? Estão tentando achar alguma coisa para te... Eles estão sempre de olho. Eles estão sempre de olho. Os incrédulos estão sempre de olho nos crentes. Estão sempre acompanhando. A ideia aqui é de uma observação atenta. Os incrédulos estão sempre de olho. Tinha um personagem, né, que falava, tô de olho no Senhor. Né? Tinha um personagem assim, acho que era da Praça Nossa, né? Tô de olho no Senhor. Nem lembro o que era, mas esse era o bordão dele, né? Que ele ficava... E os incrédulos estão sempre de olho na gente. Eles estão observando atentamente o viver cristão. Tanto que, já deve ter acontecido isso com vocês. Quando a gente desliza, comete um pecado, faz alguma coisa, os incrédulos prontamente falam, ué, mas você não é crente? Não é? Você não me imita em nada, né? Para me acusar, né? Mas eles fazem isso, não é? Você pecou, você errou. Você se irou, você falou uma coisa que não devia. Na hora o incrédulo, peguei no pulo. Você não é crente? Como você fala uma coisa dessa? Como você faz uma coisa dessa? Aí ele fala, não é que o santo também peca? Então, nos acusam. Por quê? Porque eles estão sempre de olho. Estão sempre observando. Então o crente tem que zelar constantemente pelo seu testemunho, porque ele está sempre na vitrine. A sua vida é uma vitrine. Todo lugar que você vai. O jeito como você anda no metrô é uma vitrine. O jeito como você fala para os seus amigos é uma vitrine. O jeito que você trata os seus chefes, os seus funcionários é uma vitrine. O jeito que você trata sua esposa, seu esposo. O jeito que você se comporta no trabalho, na faculdade. Tudo é uma vitrine. E os incrédulos estão sempre de olho. Estão sempre de olho. Estão sempre te observando. Isso coloca uma grande responsabilidade em cima da gente. Porque onde você for, você está numa vitrine. Sr. Nicolas, só que uma observação, e hoje em dia, com esse negócio de celular, o crente que está lá fazendo coisa errada é a pessoa que... Aí você vai negar ele, aqui, é você? Aí todo mundo aí, entendeu? Aí isso que tem que... Senão, eu não tô, acho que ninguém tá me vendo, mas... entendeu? O seu lado ficou aos olhos de Deus. Assim, claro. E tem uma vez, pastor, eu tava na bicicleta, lá no Jabaquara. Foi no Jabaquara. Não, Jabaquara, eu não sou injusto, né? O praça ali, eu tava sentado, mexendo no celular, e o cara do bairro não mora, ele tava de moto. Aí parou o celular lá, você falou, ei, Bento. Aí sim, eu olhei assim. Aí tava bastante. Aí, nossa, você é bicicleta mesmo, você fala que é de bike. Aí você, e aí? Aí você, sou eu. Eu tinha um capacete. E aí, Xingo? Agora eu olho. Aí você, nossa, eu li bike já pra cor, pensei, já pra cor. Lá do outro lado, né? Tinha lá os é igual a minha esposa. Aí você, beleza. Aí foi embora. Aí fui embora e fiquei pensando, falei, Senhor. Se nós estamos fazendo uma coisa errada aqui, eu não sei disso, eu falei, sabe que o vilão já de bike lá, você coloca o ele, o Chico. Eles me viram, já falei, pessoal, pastor, naturalmente, não, vão me juro. Se eu estou fazendo coisa errada, você não mais de novo? Ué, mas o Beto Guarda é crente, por que não? E tá lá.
Aí depois chegam pra vocês. É igual a minha esposa. Minha esposa é professora, né? Irmãos, brota aluno de lugar. Tá do outro lado do mundo. Oi, pro. Não é possível. Mas o crente tá. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida toda de um viver reto. Porque é vitrine o tempo todo. É o tempo todo. Não só os incrédulos que a gente conhece, mas até os outros que a gente não conhece. Pastor, e também a gente tem que dar testemunho para nós mesmos também, né? Sim. Existe a nossa responsabilidade diante de Deus. Isso é constante. Mas aqui Pedro está falando da sociedade. E essa é uma coisa que os crentes não levam a sério. O impacto do testemunho cristão. Os crentes não se preocupam mais com o testemunho. Nas redes sociais são boca suja, compartilha coisa que não deve, assiste coisa que não deve, fala coisa que não deve. Os crentes não estão mais nem aí para o testemunho cristão, infelizmente. Mas será que eles são crentes? Não sei se alguns eu acho que são, mas são crentes relapsos. Outros acho que talvez a maioria não. Sabe o que eu acho? As igrejas não falam mais sobre a importância do testemunho. As igrejas não falam mais sobre isso. Não fala sobre o pecado. Não fala mais sobre o pecado. Não fala mais sobre o viver santo. Você não ouve mais sermões sobre santidade. Você não ouve mais sermões de 1 Pedro 2,12. Porque isso daqui impõe um padrão de vida. E o padrão de vida, mesmo de igrejas, não é um padrão de vida que exalta a santidade, que coloca a santidade em evidência. Então não se fala mais de testemunho cristão. Não existe mais aquela figura do crente respeitável na sociedade. Quem é aquele cara? Aquele ali é o São João. O São João é crente de décadas aqui no bairro, respeitadíssimo, senhor ilustre aqui, todo mundo respeita. Hoje em dia, pelo contrário, ele é um conservador, ultrafundamentalista, bolsonarista, ele não. Tem que ser o crente vida torta, que faz as coisas, esse é um crente aprovado. Então, não se preocupa mais com o testemunho. Agora, isso aqui tem uma responsabilidade muito grande sobre a gente. Porque olha só, vamos pensar a nível de igreja. O testemunho da nossa comunidade. Qual é o impacto nos incrédulos quando eles descobrem que dentro de uma igreja, teve um escândalo sexual? O pastor adulterou, traiu a esposa com uma membro da igreja, teve pedofilia dentro da igreja. Qual é o impacto desse escândalo na vizinhança? Você fala, lá, vai na igreja todo domingo, mas só faz coisa errada, faz coisa torta. Olha o impacto disso. Queima o nosso testemunho. Você que é um crente zeloso, você paga o pato pelo que os outros fizeram. Então, eu como crente, eu tenho que me preocupar com o meu testemunho santo, porque o que eu fizer vai impactar o testemunho dos meus irmãos, da comunidade cristã da qual eu faço parte, porque nós somos um povo. E o que um faz vai impactar, claro, na visão do grupo como um todo. E também, por exemplo, hoje em dia fala pastor pedófilo, pastor assassino, pastor... Tudo isso está também denegrindo o pastor. Exato. Você fala pastor... Fala que o pastor é pilantra hoje em dia. Seguro, né? O pastor tá ganhando dinheiro, tá bem. Ele só vê, assim, o lado terrível da história. Eles não vê que há pessoas realmente equilibradas, pessoas que nós podemos ter realmente... Pessoas tementes a Deus, pessoas sérias. Hoje em dia, a própria comunidade fica insegura. Sim. Porque não sabe se aquela pessoa realmente é um pastor ou se é um lobo que está... Exatamente. Só dentro de uma comunidade para tragar aquelas pessoas que são ovelhas de verdade, né? Então isso daqui eu não sei assim, para os irmãos, mas esse texto, a impressão que eu tenho é que Pedro coloca um peso considerável sobre os nossos ombros. É uma responsabilidade muito grande fazer parte do povo de Deus. Porque você está sempre na vitrine. Sempre na vitrine. Mas olha só, ele continua, né? O que os incrédulos observam em nós? Como continuaria o texto? Observando-vos em As obras. vossas boas obras, né? Em 1 Pedro, essas ações, elas parecem ser bastante abrangentes. O que seria uma boa obra em 1 Pedro? Parece que é algo muito abrangente. Olha aí o 14 e 15. Ele vai falar, olha só. 2, 14 e 15.
quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Aqui falando das autoridades. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem faças emudecer a ignorância dos insensatos. O que é a prática do bem aqui? É o comportamento social correto. Isso envolve o quê? Muita coisa, isso envolve tudo. Envolve você pagar seu imposto certinho, envolve você honrar seus compromissos, envolve você não ser rebelde contra as autoridades, não fazer piquete lá, envolve muita coisa. Olha aí o versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo bofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aqui também mostra essa abrangência. A pessoa que faz aquilo que é certo. Em quais áreas da vida? Todas as áreas. E isso traz para ela, muitas vezes, prejuízo. Olha também aí o 3:6. 3:6. Como fazia Sara, está falando aqui da sujeição das esposas aos maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que é praticar o bem nesse contexto? O que envolve praticar o bem nesse contexto de sujeição da esposa ao marido? O que envolve praticar o bem aí? Submissão? Submissão, como isso se expressa? Como essa submissão se expressa? Obediência, respeito, o modo como a esposa se dirige ao marido. Acolhimento. Acolhimento em que sentido isso? Acolher o marido. Sim, isso aí, ok? Uma postura honrosa. O que mais? A gente pode pensar, não ser uma mulher rixosa, briguenta, uma mulher que faz escândalo. Isso é praticar o bem. Olha também aí o 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados. Aqui, o que é fazer o bem aqui? É bem dizer. É você não responder o mal com o mal. É você, ao invés disso, você desejar o bem daquela pessoa, fazer o bem para aquela pessoa. Isso é a prática do bem. E o 11, para a gente terminar aí. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O crente pode ser briguento, uma pessoa briguenta, uma pessoa sempre ranzinza, sempre amarga, sempre querendo comprar briga com os outros. Pode ser assim? Não. Ele tem que buscar a paz. E buscar a paz é uma expressão de fazer aquilo que é bom, aquilo que é bem, praticar o bem. Você fazer ações que caminhem nessa direção, de manter as coisas em paz, as relações em paz. Então notem que para Pedro fazer o bem, praticar o bem é muito abrangente. Envolve tudo o que você faz, absolutamente tudo que você faz do jeito correto, do jeito que agrada a Deus. Então o que o texto está falando para nós é que os incrédulos, eles olham para tudo aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está fazendo tem que ser bom, aos olhos de Deus. Nesse parâmetro, nesse padrão de Deus. Tanto que vocês devem lembrar, em Efésios 2:10, o que Paulo fala. Abre lá, por favor, ele, Efésios 2:10. Que o crente foi chamado, olha só, foi colocado na vida cristã para as boas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O crente foi tirado de uma vida escura, de uma vida suja, de uma vida torta e foi colocado no trilho das boas obras. Deus nos salvou para que nós façamos boas obras. Boas obras a gente sempre pensa em ajudar alguém a atravessar a rua, dar esmola, mas envolve tudo o que você faz. Tudo. O bem que você promove do outro, o modo como você se dirige ao outro, o respeito que você demonstra pelo outro, a ajuda eventualmente que você presta ao outro, tudo envolve esmolas, tudo isso, tudo. E os incrédulos estão de olho, vendo a gente praticar essas boas obras. Mas aí para terminar o versículo, olha só lá o que ele diz. Observando-vos em vossas boas obras, então vocês devem manter exemplar o procedimento, o modo de vida de vocês, para que os incrédulos, vendo as boas obras de vocês, eles façam o quê?
glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vocês lembram de alguém, algum texto que falou alguma coisa parecida com isso? Passa na memória de vocês assim. Aqui Pedro tá ecoando palavras de alguém muito importante. Tem alguém, tem algum palpite? Dia do Senhor, a volta dele. Isso, mas aqui, quem falou sobre isso aqui? Muito parecido, quase igual. Jesus. Olha só Mateus 5,16. Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pedro está reproduzindo aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. Agora, aí é uma questão que se impõe diante de nós nesse texto. Volta lá, por favor, Edu. O texto fala sobre os incrédulos glorificando a Deus no dia da visitação. O que é isso? O que é o dia da visitação? É assim, na Bíblia, quando fala que Deus visita alguém, visita uma nação, diz respeito a uma intervenção direta de Deus nas atividades do homem, naquilo que está acontecendo. Só que pode ser positivo ou negativo. Pode ser bom ou mal. Visitação pode se referir aqui, no sentido negativo, a uma visita para juízo. Então o dia da visitação aqui seria o dia do julgamento final. Juízo do trono branco. É quando todos os incrédulos vão comparecer diante de Deus para ter sua sentença executada de modo completo. Então aqui, dia da visitação, seria Deus visitando, no sentido dele trazer juízo. Vários versículos do Antigo Testamento falam isso. Dessa visita de Deus, não é que Deus bate lá na porta, oi, vem tomar um cafezinho. Não, visitação aqui é Deus intervindo na história para trazer juízo. Essa é uma possibilidade. Então aqui, o que Pedro estaria falando? Olha, no último dia, os incrédulos, eles vão glorificar a Deus. Como assim eles vão glorificar a Deus? Eles são incrédulos? Sim, eles são incrédulos. Mas todos vão glorificar a Deus um dia. Porque Deus vai julgar a todos. E quando Deus julgar a todos, eles vão reconhecer o padrão de Deus nesse tribunal divino. Eles vão reconhecer a glória, a grandeza de Deus. Eles vão reconhecer, inclusive, que eles estavam errados e os crentes estavam certos. Naquele dia vai ficar tudo preto no branco. Você zombava? Você é o errado. E o incrédulo vai ver. É verdade. Eu vacilei. E isso é uma expressão, é um jeito de glorificar a Deus. Dá uma olhadinha em Filipenses 2. Filipenses 2:11. Olha aí. Coloca o 10. 10:11, por favor. Olha só a partir de 10. Aí. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, significa que no final todo mundo vai ser salvo, é isso? Não. Mas no final, Deus vai sujeitar todos. Só que sujeição nem sempre é de modo amigável. Existe uma sujeição de domínio. E nesse dia, os incrédulos vão glorificar Deus nesse sentido aqui. Reconhecer quem Deus é. E aí, a vida dos crentes vai ser um testemunho contra eles. Você zombava, o crente estava certo. Isso vai render glórias. Então aqui, quando o texto fala lá, as boas obras de vocês é a lenha que vai queimar nesse dia da visitação. Quando Deus vier em juízo, as boas obras de vocês vão fazer com que eles falem, poxa, ele estava certo. Realmente, é isso mesmo. Eu errei. Eu vivi errado. A justiça está manifesta. E isso, esse reconhecimento, rende glórias a Deus. Então aqui é o sentido negativo. E os crentes, isso daqui teria um impacto nos leitores de Pedro. Por quê? Porque os crentes, eles seriam vindicados, vingados. Eles foram zombados, mas agora, diante do tribunal de Deus, a justiça está sendo feita. Entenderam isso? Sim. Mas aí tem um problema. Porque dia da visitação pode ser positivo também. Quando Deus visita uma família lá, Deus visitou a casa Deus visitou esse casal e trouxe um bebê. Às vezes o bebê é um diabinho, né? Mas é um sentido positivo, né?
Fala, ó, visitou essa família. Quer dizer o quê? Deus socorreu, Deus foi favorável, Deus foi bondoso. Então pode ter um sentido positivo. Só que como a gente coloca um sentido positivo aqui? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí, prestem atenção, nesse caso, essa visitação não é escatológica. Não é lá no último dia, no julgamento. Aí, visitação é uma visitação individual, na história de cada um. Deus visita determinadas pessoas. Então, os incrédulos, a ideia é assim, os incrédulos vão olhar as boas obras de vocês. E eles vão parar para pensar, peraí, nossa, mas o Nicolas, ele se comporta de um jeito diferente, eu estou curioso. Nicolas, o que é isso? Aí o Nicolas vai falar, é porque eu sou crente. Eu sou um pecador perdoado por Jesus, o Espírito Santo habita em mim agora, eu creio no Evangelho, eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura? Eu sou. Como que é isso? Não, você tem que crer em Jesus. Ah, não é só ser bonzinho? Não, ser bonzinho não salva ninguém. Você precisa... E aí o Nicolas prega o Evangelho e o incrédulo vai ficar encafifado com aquilo. Aí Deus visita aquele incrédulo. E aquele incrédulo se torna um crente. E isso então rende glórias a Deus. Ele se converteu e glorifica a Deus então. Então aqui é um aspecto não de juízo, mas um aspecto mais missionário da coisa. E faz sentido isso. Se os irmãos olharem aí Atos 13:48, os irmãos vão ver um exemplo disso. Que glorificar a Deus está intimamente ligado a crer no Evangelho. Olha só. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Glorificar a Deus está atrelado, está muito próximo a crer. E em Pedro mesmo tem essa ideia. Olha aí o 3, 1 Pedro 3, 1 e 2. Então, das esposas, o testemunho das esposas, olha só. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele ainda não é crente, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, o marido incrédulo vai falar, poxa, mas a minha esposa não é boca suja, a minha esposa é honesta, ela me respeita, ela é fiel. Deixa eu ver um pouco mais o que é isso. Me diz, o que é esse negócio que vai para a igreja? Como é que funciona isso daí? Explica isso para mim. E aí Deus vai lá e visita aquela pessoa. E então ele se converte. Então o dia da visitação aí seria uma esperança que Pedro dá aos seus leitores de que os incrédulos, vendo o nosso testemunho, eles se sentiriam atraídos à fé. E Deus poderia então visitar aquela pessoa. Então aí a gente tem positivo. E aí, qual dos dois a gente escolhe? Este último. O último? A maioria dos comentaristas vai para isso. Eles olharem para o nosso testemunho, bom testemunho, e como o pastor falou, poxa, É diferente, estou curioso, nem que fala mais. Deus realmente é bom para ele, Deus é isso, então ele vai obrigado a glorificar a Deus, porque ele vê Deus é. Ele vê, o incrédulo vê que o evangelho é real. Exato. E aí ele se sente atraído por aquilo. Eu acho que é isso. E aí ele é visitado por Deus. Não ficou claro nessa opção a quem Deus está visitando, se é o crente ou se é o incrédulo. É o incrédulo. Aqui é o incrédulo. Aqui, na verdade, assim, nas duas opções é visitar o incrédulo. Nas duas opções. A questão é, essa visita é boa ou má? Essa é a questão. A gente tem que decidir se a visita é de juízo ou de salvação. Se for de juízo, é que o incrédulo vai ser visitado por Deus para ser condenado. Se for de salvação, ele vai ser visitado para ser resgatado, salvo, redimido. Pastor Nicolas, aqui o senhor citou 1 Pedro 3, a verso 27 vai dizer ali, no capítulo vai dizer, porque o marido incrédulo é certificado com o convívio da esposa. A esposa incrédula é certificada com o convívio do marido. Tem o casal misto, né? Os dois se casaram, eram incrédulos. Um se converteu. A parte não convertida é positivamente influenciada pela parte crente. E isso gera um pouco de curiosidade. Peraí, tem alguma coisa diferente dessa pessoa. O jeito dela, os valores dela. E
Deus pode visitar. O João optou pelo positivo. É uma visitação boa. Deus visita para salvar. A maioria dos comentaristas vai nessa direção. E qual mais vocês acham? Quem gosta da primeira opção? É visitar para juízo. Quem acha que é visitar para juízo? Cláudia gosta da sim também. Eu vi, veio à minha mente. Isso, essa figura. Eu também. Eu admito que a primeira vez que eu li, eu fui nessa direção também. E faz sentido, não é errado. As duas formas fazem sentido, né? A gente tem que ver que os Põe juízo, pessoas. Pois é, em juízo, eu vou glorificar aquele que me está a dar paulada. Seria essa a ideia. Por isso que alguns falam, isso não faz sentido. Mas qual a ideia de glorificar enquanto eu estou apanhando? É porque eu estou reconhecendo quem Deus é. Eu estou reconhecendo que o crente estava certo e eu estou reconhecendo que eu realmente estou errado. Por causa de todo o joelho se dobrará. É. Então, você vai... Assim, irmãos, as duas casam aí, não tem jeito. Os irmãos conhecem o Rogério aqui da igreja, né? Sabe o Rogério? O Rogério ele faz na escolinha dele, ele tem uma limitaçãozinha, né? Mas ele tem a escolinha dele, ele faz artesanato. E ele dá vários presentes para os pastores, assim. E uma vez ele chegou para mim e falou, teu paninho tá pintado. Eu falei, isso é uma ameaça ou é um presente? Eu falei, o quê? Um cara no armário daquele tamanho, teu paninho tá pintado. Eu falei, meu, isso é uma ameaça, né? Seja lá o que for o paninho pintado, né? Alguém chega pra mim e fala, teu paninho tá pintado, né? Mas não era uma ameaça. Era um presente. Ele me deu um paninho de prato pintado. Ufa! Que eu apanhei do Rogério, né? 3 meses de algum lugar. Aqui, pode ser bom ou pode ser mal. É um paninho pintado. Aqui pode ser uma ameaça, que para os crentes é uma certeza de que eles vão ser vingados, justiça vai ser feita, ou pode ser uma esperança. Sejam firmes no testemunho de vocês, porque o testemunho de vocês é poderoso como uma ferramenta para que Deus leve o evangelho para os não crentes. E também em casa. Pastor, nesse caso, na primeira opção, caberia a palavra também para arrependimento. Arrependimento? Para Para os não crentes. Sim. Sim. É que aqui Pega a ficha, olha. o alerta para eles, né? Um dia todos vão se dobrar diante de Deus. Então, reconheçam que Deus é agora, glorifiquem quem Deus é agora, porque lá na frente isso vai acontecer de um jeito ou de outro. O juízo me pode gerar um arrependimento. Aqui não é o juízo que gera arrependimento, porque aqui o juízo é lá na frente. Seria o juízo escatológico. Uma visita para arrependimento. Mas você saber dessa verdade agora poderia de algum modo te alertar, né? Sem dúvida. Porque Paulo, se for ver, Paulo, lógico que ele não era gentil, mas quando ele estava num pensamento diferente, ele teve uma visitação de Jesus. Deus visitou, Mas no caso dele, ele visitou para salvação, né? Sim, não falando só como palavra, como arrependimento, como cair a ficha. Assim, os dois cá. Quem gosta do primeiro? Cláudia, quem mais? Nicola gosta do primeiro, Beto primeiro. Eu gosto também. O Antônio primeiro. Quem gosta do segundo? Visitar para salvação. Os dois cabem, os dois ficam legais. Agora, vamos considerar o segundo. Vamos considerar o segundo, que é a maioria. A pergunta é, todo mundo aqui já foi visitado por Deus nesse sentido? Sim? Sim. O que é ser visitado por Deus aqui? É ser salvo. É crer no Evangelho. Todo mundo aqui tem que ter sido visitado por Deus. E muito provavelmente, se você foi visitado por Deus, você foi visitado por Deus, em maior ou menor grau, Deus usou de pessoas que testemunharam para você. Seu pai, sua mãe, um amigo, um filho, alguém da família que tinha uma vida diferente. Você falou, rapaz, eu quero saber mais. E aí Deus usou isso como uma ferramenta para que fosse a porta de entrada, por assim dizer, para essa visita de Deus. Uma pessoa que Deus usou na minha vida foi a minha professora de língua portuguesa. Não por acaso eu casei com uma professora de língua portuguesa, né? Mas não foi a Isabel, era outra professora. E eu falava que era crente, mas eu não era crente. Era tipo os conhecidos do Josué lá. E aí ela falou, olha, crente não vive desse jeito não. E aquilo me chocou. E ela começou a falar como um crente vivia. E eu via que ela era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta e tudo mais. Aquilo me chamou a atenção. Eu conheci outros crentes já. E aí Deus usou uma ferramenta, como uma ferramenta para isso. Mas pai, mãe, avós, enfim, são várias pessoas que Deus usa para nos visitar. Que igreja ela é? Ih, rapaz, eu não lembro, eu era pequeno.
Mas eu acho que depois ela deu umas tigradas, viu? Depois eu vi. Eu perdi o contato com ela, mas eu vi ela numa igreja meio estranha. Falei, ih, rapaz, acho que essa ferramenta aí perdeu um pouco essa chave de fenda tá um pouco. Mas fala, perde a. Ela tá cega, tá meio ela, tá espanando. Mas enfim. Mas é importante que todo mundo aqui saiba. Eu fui visitado, nesse sentido, Deus já me visitou, ou seja, Deus já trouxe salvação a mim. Inclusive, Ele pode ter feito isso por meio de pessoas que testemunharam. Agora, se você não foi visitado por Deus nesse sentido, você vai ser visitado por Deus no outro sentido. É isso que você não pode perder de vista. Você vai ser visitado por Deus de um jeito ou de outro. Ou você vai ser visitado por Deus para salvação, ou você vai ser visitado para juízo. Não tem como fugir. Mas o teu tá guardado. O teu paninho tá picado. O teu paninho tá Aconteceu comigo. Você está para a salvação através de caminhos complicados. Sim. E eu reconheci que eu precisava daquilo. E foi através desse sofrimento, não foi fácil, que eu reconheci, não, eu não quero saber, é aqui que eu vou, é isto que eu quero seguir, é o Senhor que eu quero seguir. Mas foi através de sofrimento. Deus tem um arsenal de ferramentas muito grande. Ele usa o sofrimento, usa a bonança, usa pessoas, mas aqui ele está concentrando no testemunho cristão. Então nós, irmãos, nosso testemunho é uma ferramenta de Deus para atrair as pessoas do Evangelho. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e falar, eu quero ser como Ele. Ele tem algo que me atrai, a vida dele é reta, a mente dele, os valores dele, o humor dele, os hábitos dele, o linguajar dele, tudo me atrai. Eu quero saber mais. E Deus fala, isso pode ser usado para isso. E tanto é usado que pessoas glorificam a Deus porque são visitadas por Ele, por meio do testemunho cristão. Então terminamos aí os versículos 11 e 12. Duas partes do apelo. A primeira parte, a exortação para uma vida santa. E a segunda parte, o resultado de uma vida santa. Ou seja, um bom testemunho tem como resultado o uso de Deus, o uso que Deus faz, esse bom testemunho, para atrair pessoas no Evangelho. Certo? Concluímos então? Legal. A partir do próximo encontro, aí a gente entra, como eu falei, na sessão extremamente prática. Se bem que já foi muito prático, né? Mas agora ele detalha, ele amplia. Então olha só o 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. No Brasil é meio difícil a gente falar disso daí, hein? Sujeitar o Lula. Rapaz. O jornalista devia dar o Lula, hein? Se sujeitar aos governos que você votou e aos que você não votou e nem são votados. Aí você tem que se sujeitar lá. Como é que faz isso? É aí que... E não pensa você, não, mas nos dias de Pedro era tranquilinho. Não era, não. Não era tranquilo, não. Era talvez pior do que o nosso. Talvez pior do que o nosso. Mas a gente vai ver na próxima ocasião. Pior que o nosso, dá pra que bicho. Pior que o nosso é difícil, né, João? Mas a gente vai ver na próxima ocasião. Muito legal esse trecho aí agora, porque eu acho que é muito contemporâneo da gente. Eu já tratar de questões muito contemporâneas, bem práticas, assim. Mas muito desafiador. É um trecho bastante desafiador pra mim. Ia falar uma coisa, Fabiano? Não, eu ia falar que eu ia, assim que acabasse, eu ia te chamar de tanto para falar justamente sobre isso. Porque o senhor falou aí de pagar os impostos certinho, né? Eu falei, não tem mais. Esse país, com esse governo, pois é. Certo? E eu ia perguntar sobre isso daí. A gente vai discutir sobre isso. Tem gente que tem algumas posições um pouco mais abertas em relação a isso, mas eu acho que a Bíblia é bem clara quanto a isso. Mesmo governos maus, nós temos que nos sujeitar. É claro que tem limites de sujeição. Isso que eu ia perguntar. Claro. Porque eu sou meio anarcocapitalista, naquele sentido libertário, que o Estado é uma máfia, o gosto é pouco, e isso daí vai ser legítima defesa. Claro, pode ser assim, mas... Eu acho que Pedro... Por isso que eu ia chamar de tanto, que eu vou ter... A gente conversa sobre isso mais pra frente. E eu sou do isso. Diga, Lula. Com relação a isso, também eu acho que
a Bíblia é sistêmica. Então, por exemplo, lá em Romanos, quando fala que os homens entenderam a verdade pela injustiça, ou seja, para que a injustiça fosse manifestada no lugar da verdade. Aí tem a verdade para o discurso da injustiça. Me parece que a gente também tem que se manifestar nessas questões. Se a gente for falar de tributo e imposto, quanto mais, né? A gente é tributado. Jesus pagou imposto? Pagou. Pagou. A Bíblia fala para pagar imposto? Então, mas se é carga. E A Bíblia fala, né? Tem uma notinha de rodapé no grego lá, a menos que seja tantos por cento e tal. Não, paga o imposto. É ruim pagar imposto? Mas a Bíblia fala para pagar. Tem que pagar. Mas a gente discute mais isso mais pra frente. A gente entra em detalhes sobre isso daí. Legal, irmão. Vamos orar então. E aí estamos pedidos. 9h20 já. Eu prendi os irmãos aqui. Vamos lá. Santo Deus, nós agradecemos pelo texto que estudamos. Obrigado pelo aspecto tão prático de 1 Pedro. Obrigado porque isso tem nos desafiado, tem mostrado a responsabilidade que nós temos como crentes, os privilégios que nós temos como seu povo. Mas obrigado, Pai, porque nós temos aprendido de modo muito claro como nós temos que viver. Ajuda-nos, por favor, a honrarmos todas essas verdades que temos estudado. Obrigado pelas verdades do Evangelho que chegaram até nós. Obrigado pelo testemunho de pessoas ao nosso redor que viveram uma vida íntegra, de acordo com o Evangelho, e embelezando a fé cristã, o testemunho cristão, isso nos impactou e nos atraiu, de modo que hoje nós fomos visitados pelo Senhor. Nós pedimos que cada um aqui tenha sido visitado pelo Senhor. E aqueles que ainda não foram visitados, pedimos que o Senhor use tudo aquilo que foi falado aqui hoje, tocando no coração dessa pessoa, para que essa pessoa abrace o Evangelho, abrace a única salvação, que é Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.